A aula de hoje é sobre tipos de células. Na aula passada, a gente falou do que tem dentro de uma célula, as partes que geralmente qualquer tipo de célula possui. Hoje é uma aula mais curta, porque a gente só vai falar dos tipos principais que existem de células. O centro de mídias, os professores que dão aula lá, o Edjoel e o Magno, eles estão falando, nem aulas, as aulas estão picadas aí, até amanhã tem aula de novo de ciências no centro de mídias, eles estão falando sobre esse mesmo assunto, e eu dou uma resumida, né, tem muita coisa que eles falam lá, que às vezes a gente não vai usar agora nesse momento, mas que é importante também. Então vamos lá. Pessoal, vou riscando aqui, vocês vão ver eu baixando a cabeça aqui. Basicamente, nós temos dois tipos de células. Nós temos as células procariontes, que são mais primitivas, e nós temos as células eucariontes, que são células que surgiram depois dessas mais primitivas. As procariontes são tanto mais primitivas, que só dois grupos de seres vivos possuem esse tipo de célula, que são as bactérias e as cianobactérias, né, ou também chamadas de algas azuis. Não confundam aí com plantas, não. Tá? Elas têm esse nome, porque também realizam a fotossíntese, têm a capacidade de fazer a fotossíntese, mas não é porque são plantas, não. Não vamos confundir com esse grupo aí. Então, são só esses dois tipos. Eu vou circulando aqui para vocês verem a diferença. A gente batendo o olho nos dois desenhos, a gente já vê uma diferença bem grande de um tipo de célula e de outro. Então, do lado esquerdo, a gente tem a célula procarionte, do lado direito, a gente tem a célula eucarionte. E o que diferencia principalmente esses dois tipos de células? É justamente isso que eu vou riscar agora no lado da eucarionte. Isso que vocês estão vendo que eu estou riscando aqui, ó, que está em amarelo, alaranjado, é uma membrana que protege o núcleo da célula. Então, numa célula eucarionte, o núcleo, que é a parte central da célula, é onde tem o DNA, ela tem essa membrana, que eu estou riscando aí, ó, várias vezes, que protege o núcleo. Então, o núcleo, ele é delimitado por uma membrana. Agora, do lado esquerdo, olha como é que está o núcleo da outra célula. Ele está todo espalhado. A gente diz que ele está disperso pelo citoplasma. Enquanto na eucarionte ele está delimitado por uma membrana, na procarionte, pro vem de primeiro, o núcleo, o DNA, ele está espalhado pelo citoplasma da célula. Então aí a gente já observa uma característica que já diferencia os dois tipos de células. E aí eu até coloquei aqui para vocês quais grupos possuem esses tipos de células. As bactérias e as cianobactérias possuem célula procarionte, e os protozoários, plantas e os animais possuem a célula eucarionte. No caso, essa que eu estou mostrando é uma célula animal, a mesma que eu pedi para vocês desenharem, fazer um desenho bem colorido para mim. Bom, existem outras diferenças. Se a gente observar, na célula eucarionte, ela possui mais organelas, tipos de organelas, do que uma célula procarionte, porque é uma célula mais primitiva. Né? Eu estou falando na procarionte de seres unicelulares. E o que eles realizam, muitas vezes, são coisas mais simples, são funções mais simples. Então, eles não precisam de estruturas muito sofisticadas. Esqueci de colocar também aqui para vocês que os fungos, tá, também aí possuem células eucariontes, tá? Então, faltou aí nos protozoários, plantas e animais, os fungos também, que são outro grupo de seres vivos. Então, gente, a gente já conseguiu aí considerar duas diferenças grandes entre esses tipos de células. A célula procarionte, de pró, primitivo, veio primeira. A partir dessa célula, com a evolução dos seres vivos, surgiram as células eucariontes. E qual a diferença principal? O fato do núcleo, guarda aí, núcleo, está protegido por uma membrana, que é chamada de carioteca. Parece um nome aí japonês, um nome complicado, mas não é tanto, não. Vocês vão pegando, vai ficando familiar o nome. Outra diferença, a presença de organelas. Na célula procarionte, na maioria das vezes, a gente vai ver uma presença menor de organelas,
do que na célula eucarionte. Então, aí a gente já diferenciou os dois tipos básicos de célula, né? Meu cabelo aqui não... Os dois tipos básicos de células, célula procarionte e célula eucarionte. Bom, agora a gente vai ver, dentro das células eucariontes, as diferenças que existem entre uma célula animal e uma célula vegetal, uma célula de planta. Ah, pessoal, esqueci uma coisa de falar para vocês aqui. A célula procarionte, no caso as bactérias, elas têm uma outra estrutura importante que é chamada de parede celular. Agora nós temos, do lado esquerdo, uma célula vegetal e do lado direito uma célula animal. Quando eu falo vegetal, eu estou falando de planta. Toda planta possui esse tipo de célula. Ah, professora, ela tem esse formato do jeito que você está vendo aí? Em toda parte do corpo? Não, o formato vai mudar. Assim como nós somos animais, nós temos células animais. As nossas células, a forma delas, ela muda de lugar para lugar. O neurônio tem um tipo de formato, que é uma célula do sistema nervoso. Uma célula muscular, que está nos músculos, tem uma célula de formato diferente. As células do osso têm um formato diferente. Isso que vocês estão vendo é só um esquema. Lembra aquilo que eu falei? Ó, a ciência tenta transformar aquilo que a gente vê no microscópio, por exemplo, no modelo, num desenho que facilite o estudo. É mais ou menos isso que a gente faz e a gente analisa nesses desenhos. Se a gente olhar no microscópio, a gente vai ver essas estruturas parecidas, mas o desenho muda um pouquinho daquilo que é real, tá bom? Então vamos lá. Quais são as principais características que diferenciam uma célula vegetal de uma célula animal? Vamos ver. Não sei se vocês conseguem observar direitinho aí, eu vou riscar aqui, ó. Tanto a célula vegetal como a célula animal, elas têm membrana plasmática. Beleza. Porém, além da membrana plasmática, né, ou também chamada de membrana celular, a célula vegetal, ela tem uma outra capinha antes da membrana plasmática, que está em verde mais escuro, que é chamada de parede celular. Então, a célula vegetal, que está em todas as plantas, está numa alface, qualquer planta, tá, gente? Um eucalipto, um pinheiro, ajuda aí, uma samambaia, qualquer planta, a célula vai ter essa parede celular antes da membrana plasmática. Então, antes da membrana plasmática, você vai encontrar essa parede celular. Tá? Então, são dois envoltórios que essa célula possui. Aí, tem uma coisa que a célula vegetal possui, que diferencia totalmente ela da célula animal. Vou riscar aqui, ó, esse verdinho aqui, ó, que é o cloroplasto. Fotossíntese, eu acho que vocês já ouviram falar, né? Sim. Fotossíntese é aquele processo que a planta produz seu próprio alimento, ela pega lá a água, o gás carbônico, transforma em glicose para ela, né, e libera o oxigênio. Para fazer esse processo da fotossíntese, ela faz dentro desse cara aí, faz dentro do cloroplasto. É o cloroplasto que capta a luz solar, capta esses ingredientes aí que eu falei, né, água e gás carbônico, monta aquilo lá, faz uma reação química, lembra? Reação química, transformação química, e faz a fotossíntese. Diferente da célula animal, não tem cloroplasto na célula animal. Por isso que a célula animal não faz fotossíntese. Ela não tem essa capacidade. Né? Nós temos células animais. Até tem gente que brinca assim, ó, vai lá um pouquinho no sol para ver se você faz um pouquinho de fotossíntese. Às vezes a pessoa está enchendo o saco do outro lá, está incomodando, você fala, ó, vai lá no sol. Fica lá bastante tempo para ver se você fica lá até você fazer fotossíntese. Ele não vai fazer, mas a pessoa está importunando, você manda a pessoa para lá para ver se ela faz fotossíntese, mas não vai fazer não. Então, gente, isso é uma característica fundamental. Ela diferencia muito a célula vegetal de uma célula animal. E aí a gente fica pensando o seguinte, qual é mais importante? Nenhuma e nem outra, cada um tem a sua característica. Né? Ambas têm a mesma importância na natureza. Se a gente parar para pensar que as plantas elas fazem fotossíntese e liberam oxigênio, se eu acabo com planta, acaba a fotossíntese. Vai sobrar só das algas no mar. Mas não é suficiente de suprir tudo que a gente precisa. Então, assim, em termos de importância, as duas têm a sua importância dentro da cadeia alimentar. Mas elas existem
mas existem entre elas diferenças. Outra coisa que tem numa célula vegetal, e que quando, por exemplo, falem a verdade, se você pegar uma folha de alface, que está um pouquinho murcha, colocar dentro de uma bacia com água, ela não estufa um pouquinho? Sim. Sim, porque ela retém a água. E parte dessa água fica nessa estrutura que eu vou circular agora, ó, que é chamada de vacúolo. Então é uma outra diferença. Na célula animal você não vai encontrar esse vacúolo. Você vai ter outras estruturas, o complexo de Golgi, que vão guardar algumas substâncias, né, até as vesículas, mas não com a mesma função do vacúolo lá na célula vegetal. Mas, gente, para não complicar tanto, que eu sei que são nomes muito difíceis, que ninguém vai guardar em uma aula, 2 aulas esses nomes, a única coisa que eu vou pedir para vocês, que precisa guardar aqui, ó, na cabeça, quando eu falar em diferença entre célula vegetal e falar em diferença entre célula animal, é que a célula vegetal tem parede celular e cloroplasto. Célula animal não tem. Isso precisa guardar, tá bom? Ah, eu lembro, não lembro o nome do cloroplasto, eu lembro só que é aquela estrutura que faz fotossíntese. Beleza. Qual uma diferença? Célula vegetal faz fotossíntese. Então, ó, se eu colocar uma pergunta assim, o que existe de comum entre uma célula de samambaia, uma célula de pinheiro e uma célula de eucalipto? Todas são vegetais, células vegetais, todas possuem parede celular e todas possuem cloroplasto e fazem fotossíntese. Essa é a diferença. Ah, o que tem de diferente entre uma célula de um cachorro que é animal e uma célula de planta? O que tem de diferente? Ora, do cachorro que é animal, não faz fotossíntese, não tem cloroplasto, não tem parede celular. É uma célula diferente da planta. Então, são essas basicamente as diferenças. Quando vocês forem estudar de novo lá no ensino médio, esse assunto, vocês vão ver que ele vai estar muito mais ampliado. Vocês vão ver muitos processos que ocorrem dentro da célula. Respiração celular, vou falar uns nomes para dificultar, olha que bonito. Ciclo de Krebs. Quer ver mais um nome? Fosforilização oxidativa. Não confunde a cabeça, não. Vocês vão ver lá no ensino médio. Tá? Agora não. Agora precisa guardar o quê? Que a célula animal é diferente da vegetal, porque na animal não tem cloroplasto, não tem parede celular e não faz fotossíntese. Falar um pouquinho dos vírus, que o professor Ed Joel e o professor Magno, na aula, eles falaram um pouquinho sobre os vírus. Por quê? Porque existe uma discussão muito grande em torno do que realmente seriam os vírus. Para muitos cientistas, eles consideram os vírus, por exemplo, o coronavírus, né, que causa a Covid, consideram como sendo seres vivos. Por quê? Porque eles conseguem se multiplicar, eles conseguem passar de um organismo para outro. Então, eles têm características de seres vivos. Porém, muitos outros cientistas consideram que os vírus são um grupo à parte. Eles não são considerados seres vivos. Por quê? Eles só conseguem se reproduzir e eles só conseguem realizar suas funções quando eles estão dentro de um organismo vivo. Por isso que a gente chama eles de parasitas intracelulares, ou seja, parasitas que estão dentro da célula. Então, existe uma discussão muito grande. Na maioria dos livros, esse cabelo está incomodando aqui já, está coçando a cabeça. Vocês vão ver que, na maioria dos livros, não entra como grupo de seres vivos, não entra como reino de seres vivos, não entra como classificação. Porque, realmente, se ele só consegue, e eu acredito nisso, que ele não é ser vivo, ele não pode ser considerado ser vivo. Ele tem uma outra classificação, mas ser vivo não. Então, ele pode ser considerado um ser não vivo? Não entra nem nessa classificação, Lívia. Sabe por que não entra? Ele vai ser uma classificação indefinida. Por quê? Porque ele consegue ter e realizar funções de seres vivos, mas só quando ele está dentro de outro ser vivo. Então a gente vai considerar ele uma classificação indefinida. Se a gente pegar a literatura mais a fundo dos cientistas, tem gente que considera ele ser vivo. Tem gente que considera ele como um fator não vivo. Eu considero como ele uma classificação à parte, uma exceção de
tudo. Uma exceção de tudo. Eles são muito menores que uma célula comum, mas eles só têm uma função quando estão dentro de um outro organismo. Né? Ele tem dependendo do vírus, ele tem uma sobrevida, ele vai viver durante um certo período, e aí só quando ele entrar em contato com o ser vivo na célula, ele usa, gente, olha como ele é sacana, ele usa a célula para se reproduzir, e é muito rápido, igual acontece com o coronavírus. As doenças causadas por vírus, para vocês terem uma ideia, a maioria delas, vamos colocar assim, 99%, estou chutando por cima, não existe remédio que combate. O que existem são medicamentos que diminuem os sintomas, amenizam os sintomas das doenças causadas por vírus. Ah, professor, mas como é que a pessoa consegue sarar de uma doença causada por vírus? Ora, se você toma um remédio que diminui o sintoma, seu corpo vai ter mais capacidade para produzir o anticorpo para matar aquele vírus. Então, a maioria dos vírus fazem isso. Quando uma pessoa está internada por coronavírus, ele recebe uma série de medicamentos, primeiro, para não pegar outra infecção, primeira coisa. Ele recebe medicamentos para deixar o corpo estabilizado, para o corpo conseguir reagir e o próprio corpo matar o vírus. Assim é como acontece numa gripe normal. Você fica lá 3, 7 dias meio parecendo a capa do Batman, né? Só o pó. Tá lá só até seu corpo conseguir desenvolver um anticorpo que ele vai lá e mata. Se não, esquece, meu amigo. Aquele monte de remédio que a gente toma, vamos lá, ó, Resfenol, Benegripe, Apracur, tem esse monte de remédio que a gente toma aí, só diminui o sintoma, você se sente melhor. Mas não que vai lá e mata o vírus. E aí você se sente melhor, o corpo não fica tão inflamado, ele consegue mobilizar o seu exército e matar aquilo lá mais rapidamente. Então vamos considerar o vírus aí como uma classificação à parte. É possível que algum dia o coronavírus acabe? Então, o que a vacina faz, Lívia? Na verdade, acabar não. Todos os vírus que existem, eles estão circulando. O que melhora é a defesa do nosso corpo. Então, se o meu corpo já sabe como ele se defende, como se defende desse vírus, ele vai entrar no seu corpo, o organismo reconhece, ele já vai lá e já mata. É o que as vacinas fazem. Elas ensinam o nosso corpo. Então, deixar de existir, ele não vai deixar de existir. Ele vai ficar circulando, igual o vírus da gripe. O vírus da gripe circula o tempo todo, assim como um monte de outros vírus. Como ele não consegue mais se reproduzir, diminui a quantidade dele. Por que muitos especialistas falam a importância do isolamento social? Para e pensa comigo, gente. Se eu tenho várias pessoas contaminadas, se essas pessoas estiverem em contato, elas vão fazer o vírus circular. O vírus ele vai sofrendo mutação, ele vai ficando diferente, muitas vezes ele vai ficando mais resistente. E aí, tá feita a caca. Por quê? Esse vírus vai circular com mais facilidade. Agora, quando a população está vacinada, o corpo já sabe como se defender, é mais difícil desse vírus circular. Ele existe. Agora, Lívia, pode acontecer, assim como, por exemplo, o HIV, o vírus que causa AIDS. Hoje não tem remédio que mate ele. Tem remédio que controla, mas matar não. Pode ser que daqui a um tempo os cientistas desenvolvam uma cura para várias doenças causadas, igual um remédio, tá? Aí eu não estou falando de vacina, estou falando de remédio, que são coisas diferentes. Um remédio que você tome e mate o vírus. Pode acontecer, mas nesse momento não. Fale, Lorena. O vírus sempre vai existir, mas como vão criar a vacina e tal, os remédios, aí ele vai passar a ser só uma gripezinha. Geralmente, foi bom que você falou isso aí, Lorena, uma coisa muito importante. Por quê? A vacina, gente, ela não é 100% que você não vai ter a doença. De qualquer doença, tá? Qualquer vacina que a gente tome. Lembrando que o nosso corpo, o meu, de cada um de vocês, ele reage de forma diferente. Então, pode ser que para uma pessoa, ele vai produzir uma quantidade de anticorpos
que vai conseguir evitar que a pessoa se desenvolva sintoma. Tem pessoas que não, tem pessoas que ainda mesmo tomando a vacina de qualquer doença. Quer ver outro caso? Que não é vírus, é bactéria, a tuberculose. Acho que você já ouviu falar sobre tuberculose. Minha mãe, quando acho que foi uns 15 anos, né? Ela não é viva mais, mas uns 15 anos atrás ela teve tuberculose. O tratamento durou 6 meses, porque é uma bactéria muito resistente. E a vacina BCG, que essa que fica essa marquinha no nosso braço, ela protege contra as formas mais graves da tuberculose. Mas a pessoa pode desenvolver outras formas e atacar outros órgãos, o que é muito raro. Mas assim, mesmo a gente sabendo que em algumas situações a vacina não vai proteger 100%, pelo amor de Deus, vamos tirar esse fake news que muitas vezes as pessoas acreditam que vacina é algo ruim. E não é. A vacina, seja ela de qualquer doença, ela é a única forma de ensinar o corpo. Vamos pensar assim, vou pegar a Lívia como exemplo. Vamos imaginar que a Lívia, ela tem um exército. Estou fazendo uma situação, a gente não quer saber de guerra, nada disso. Estou fazendo um exemplo, exemplo. O exército da Lívia está em guerra com o exército da Ana Clara. Aí, a Lívia descobre que a Ana Clara vai usar uma arma diferente. Antes da Ana Clara usar. Tem um espião lá no exército da Ana Clara. E a Lívia descobre. Aí o que ela faz? Ela monta uma defesa antes disso. Gente, o que vai acontecer a hora que a Ana Clara usar essa arma? A Lívia vai... Ó pra você, Ana Clara, já era. Eu já sabia como é que você ia atacar. Esquece. Nosso corpo faz a mesma coisa. A vacina, ela induz o nosso corpo a produzir uma reação. Os anticorpos. Quando você se infecta, ele já sabe, ele já vai lá, eu já sei, cai fora daqui, você não é bem-vindo. Já vai lá e já usa o remédio certo. O que aconteceu com o coronavírus? A gente não sabe como se defender, o corpo não sabe. Chegou uma doença nova, começou a atacar o nosso corpo, até o corpo aprender. 2 dias, gente, é muito tempo o corpo aprender a se defender. Professor, mas tem gente que morre, tem gente que não, tem gente que tem muitos sintomas, tem gente que não. Porque a defesa é diferente de organismo para organismo. Tá bom, gente? Obrigado. Até mais, gente.